que Deus faz em nós, né? Faz nós irmos por esse mundo revelando o poder de Deus. E Deus só faz à medida que nós nos submetemos a Ele. Deus fez de novo, vai continuar fazendo na vida da Camila, vai fazer mais uma vez. À medida que nós nos colocamos à disposição, nos submetemos à roda do oleiro. Nos submetemos a ser moldados pelas mãos de Deus. Porque não é que seja feita a nossa vontade, mas que a vontade dEle seja feita em nós. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E hoje, o que a Camila vive é muito mais do que um dia ela sonhou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. Para aqueles que creem no Teu poder, para aqueles que creem nas maravilhas que só Ele pode fazer em nós e através de nossas vidas. Escolhidas, vocês são escolhidas de Deus. Deus não desistiu de vocês, por mais que vocês tenham entrado aqui e desistido de muitos sonhos, Deus nunca vai desistir de vocês. Eu quero começar com um louvor. Eu quero que você possa entregar essa manhã a tua vida, áreas de tua vida que possa estar quebrada como um vaso de barro, mas que Deus pode refazer. Você está na casa do oleiro, o oleiro está aqui essa manhã. O Senhor Deus quer fazer na tua vida, quer falar com você mais uma vez os planos que Ele tem para você. Que você possa entregar o seu coração essa manhã, entregar sonhos adormecidos, sonhos esquecidos, muitas áreas que você não quer nem que mexa, de tanta ferida e tanta dor e tantas lembranças ruins que ela tem trazido a você. Mas Deus quer mexer nessas áreas, quer moldar, quer refazer, quer tirar as pedras que estão te causando dor. Que você possa falar para Deus através desse louvor. Canta para Ele, que esse louvor seja a sua oração essa manhã. Mas tenho pedido, Senhor, não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, eis oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, eis oleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, eis oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, eis oleiro, me preencha por inteiro, sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Bendito seja o seu nome essa manhã, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, e queremos
te agradecer por cada vida que está aqui essa manhã, por cada vida que foi direcionada pelo Teu Espírito, mas por cada vida que decidiu estar na Tua casa essa manhã, por cada vida que reconhece o quanto precisa de Ti, Senhor, o quanto nós precisamos nos submeter às Tuas vontades, o quanto nós precisamos ser refeitos em muitas áreas da nossa vida, Senhor. O quanto, Senhor, sem Ti não passaremos apenas de barro, mas quando somos moldados e tratados por Ti, o barro passa a ter valor, Senhor. Nos tornamos vasos de honra, Senhor. Que nós tornamos vasos de honra à medida que nós permitimos que o Espírito de Deus habita em nós. Encontra em nós, Senhor, lugar para a Tua habitação, Senhor. Faz em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Porque nós queremos viver os Teus planos, os Teus projetos, Senhor. E que não venha a ser as nossas escolhas, as nossas decisões, mas o Teu querer e o Teu agir em nós. Nós queremos declarar essa manhã que somos totalmente dependentes de Ti. Que o Teu Espírito passeie em nosso meio e fale em nossos corações, Senhor. Esse lugar é Teu, nós somos propriedade do Senhor. Nós somos a Tua escolha, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra em Jeremias 18 e a nossa palavra hoje é em cima desse versículo, e é por isso que esse homem de Deus, seu José, ele está aqui, é a segunda vez que ele vem aqui na Belém, na igreja. E eu estava ali, Deus já, como a pastora falou, a pastora Eliane, Deus já vai ministrando no nosso coração. Pode sentar, igreja. Deus já vai trabalhando em nós à medida que nós olhamos para a perfeição, né? Para como Ele faz, o detalhe como Ele faz cada vaso. Em Jeremias 18 diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó Fernanda, ó Paula, ó Maria, pode colocar o seu nome aqui. Que assim como o seu oleiro, quando o vaso é quebrado e ele faz tudo de novo, é assim nós. Não importa como você chegou aqui, qual o processo da formação do vaso que você se encontra, mas Deus quer usar exatamente você, da forma que você chegou, no momento do processo que você se encontra hoje, para fazer a obra dele na sua vida e através de você. O mais lindo que, assim, aqui, essa passagem, Jeremias era um profeta, e o povo nessa época, eles não estavam querendo ouvir palavras de correção, palavras de disciplina. Eles estavam nessa época afastados dos caminhos do Senhor, vivendo momentos de pecado nesse meio. E Jeremias, que era um profeta, que chorava, que clamava pelo povo, por isso que ele era chamado como um profeta chorão. Deus leva ele até o oleiro e nessa mensagem ele mostra exatamente, assim como o vaso, assim como o oleiro, quando o vaso é quebrado na roda, e ele não desperdiça aquele barro, mas ele refaz, eu posso fazer assim com o meu povo. Quando o oleiro, o primeiro processo, a primeira etapa do processo é ele primeiro escolher o barro. Existem uns 200 tipos de barro, mas apenas uns 8 tipos
são ideais para a construção, para a formação de um vaso. Não é isso? Ele que é especialista, né? E Deus escolheu você. Você é o barro que Ele escolheu. E Ele te escolheu muito antes de você estar vivendo o que você está vivendo hoje. Ele escolheu quando você ainda era informe no ventre da sua mãe. Você é a escolha de Deus. Quando você não era a escolha de ninguém, você não era a sugestão de ninguém, Deus já havia te escolhido. Você já era a escolha de Deus. No livro de Isaías fala isso, em Jeremias também fala isso. Eu vou ler com você. Em Jeremias 1 diz que antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Você é a escolha de Deus. E Ele diz que antes que saísse da madre, antes que você viesse ao mundo, Ele te separou. Separar, santificar, Ele já determinou algo para a tua vida. Ele já planejou aquilo que Ele tem para você. Você é a escolha de Deus. Você faz parte dos projetos de Deus. Então, o primeiro processo é quando Ele pega o barro, Ele seleciona, Ele escolhe. E esse barro precisa ser preparado antes dele vir para essa roda. E o processo, eu estava lendo que o processo até a formação, né, até a construção do vaso, ele não mudou. Ainda tem aquelas etapas, por mais que algumas coisas tenham modernizado. Antigamente as pessoas pisavam no barro, hoje tem uma máquina. Eu até assisti um vídeo de Seu José, de uma máquina, né? Que hoje bate ali, amassa o barro. Mas o processo não mudou, como o processo de Deus na sua vida, ele não mudou. Você precisa entender que o processo faz parte do que Deus vai fazer na sua vida. O tempo de espera faz parte do processo para que você possa entrar no forno e sair da forma que Deus quer. Esse barro, quando depois que ele é escolhido, e nós viemos do barro, e hoje a ciência comprova isso, que nós temos no nosso organismo, é constituído também de barro. A ciência prova isso, que Gênesis diz, que nós viemos do barro. E o barro é uma substância, que não tem valor. Ninguém briga aí por causa de barro, não é verdade? As pessoas brigam aí e matam por causa de ouro, de diamante, mas ninguém dá valor ao barro. O barro é uma terra, uma argila, que não tem valor. Mas aí que está. Deus pega você nesse momento que você se encontra, que você acha que você não tem valor para ninguém, que não é a escolha de ninguém, que os olhos de ninguém estão voltados para você, mas você é a escolha do Criador. Aonde Ele te pega e Ele coloca você um tempo como barro, curtindo, aonde parece muitas vezes que a gente está esquecido, e o barro fica ali durante um bom tempo, mas ele é protegido por uma lona, pela mão de Deus na sua vida. E esse fator tempo muitas vezes nos faz até mesmo questionar aonde está Deus. Senhor, aonde o Senhor está? Eu não consigo mais ouvir a sua voz. O que está acontecendo na minha vida? Parece que o Senhor não está vendo as minhas lágrimas. Parece que o Senhor não está vendo as minhas dores. Parece que eu fui totalmente esquecida, inclusive por Deus. Mas esse processo de curtição é muito importante para que as impurezas desse barro possam elas vão sendo eliminadas com o tempo. Por isso que é um tempo que o barro fica ali, naquele lugar, onde ele não é mexido e parece que ele está esquecido. Onde as impurezas vão sendo retiradas. E isso é muito importante para dar liga. Esse barro é umedecido, é preciso colocar água nele. E quando a gente fala de água, a gente fala da verdadeira fonte de água viva, que é Jesus. Que é quando você entra na igreja, quando você aceita o Senhor Jesus, quando a água entra na sua vida, mas quando é retirado também as impurezas através da água. Quando você reconhece quem é Jesus e aquilo que habitava em você não pode mais fazer parte da sua vida.
Por isso que nesse processo, muitas vezes, parece que a gente aceita Jesus e que nada acontece na nossa vida. Mas é o momento que Deus está nos tratando. É o momento que Deus está nos preparando para um outro processo. E depois esse barro, depois que ele fica nesse tempo descansando, ele é amassado ou ele é pisado. E quantas vezes passamos por esse momento? O barro, ele não pode gemer, ele não pode gritar, mas nós gritamos. Senhor, aonde o Senhor está? Será que você não está vendo o que estão fazendo comigo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Eu vou morrer. Eu estou sendo pisado, humilhado, e cadê o meu Deus? As pessoas perguntam aonde está o meu Deus. Esse é o momento que a gente geme, que a gente chora, que a gente vem para os pés do Senhor e fala: Senhor, me tira desse processo. Não dá para pular etapas. Deus não é um Deus que pula etapas, mas é um Deus que faz tudo novo na medida da sua vontade, da forma que Ele quer. Esse é o momento que às vezes os crentes, o cristão, ele não entende. E ele, por não entender, muitas vezes ele volta para o final da fila. Ele fica mais tempo sendo amassado para que as bolhas sejam retiradas. O processo de ser amassado é o processo em que vai sendo retirado em nós bolhas de vaidade, de orgulho, de autoconfiança, de soberba. É um processo que Deus vai te amassando para eliminar aquilo que não pode fazer parte da sua vida, para que você se torne um vaso de honra. E é difícil, porque muitas vezes nós herdamos comportamentos, atitudes, valores da nossa família, do meio que a gente vive, e é onde Deus mexe no nosso caráter, no nosso eu, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, e a gente precisa se submeter a esse processo de Deus, que é muito doloroso. E deixa eu falar uma coisa para você. Esse processo, ele não tem um tempo X. Ele vai ser de acordo com a sua submissão às mãos do oleiro. Ele vai ser de acordo com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, muitas vezes a gente olha para o irmãozinho do lado e fala: Senhor, mas ela já casou, já tem filho. E eu estou anos na igreja e parece que nada aconteceu na minha vida. O mais lindo é que quando eu estava vendo o olheiro aqui fazendo cada vasinho, os olhos dele não saem do vaso que ele está fazendo. Ele não está preocupado com o barro que está ali, ele não está preocupado com o vaso que ele acabou de fazer. Ele fica com os olhos exclusivamente voltados e com as mãos somente naquele barro que está sendo moldado. Isso mostra, isso revela como nós somos únicas para Deus. Às vezes você olha a irmã do seu lado, ela está passando por um problema parecido com você, mas não igual a você, porque você é única para Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida é exclusivamente para você. Ele não está fazendo, moldando você e olhando para a irmãzinha do lado, não. Ele é exclusivo para você. Quando o olheiro está aqui moldando, ele fica com os olhos totalmente voltados para aquele vaso. Você é a atenção exclusiva do Senhor. Ele não esqueceu de você, ele não está olhando para a irmãzinha do lado, os olhos dele ainda estão com você. Independente do processo, da fase do processo que você está passando, ele não esqueceu de você. Só que às vezes a gente precisa ficar mais tempo, curtindo, sendo amassada, ou na roda. Porque até mesmo na roda, quando o barro ele passa pelo processo de ser amassado, pisado, aonde depois ele é acrescentado vasos quebrados nele também, areia, pedra triturada, palha, tudo isso que vai sendo acrescentado
É quando o Espírito Santo de Deus vai acrescentando algo em nós, vai acrescentando a palavra de Deus. Quando nós vamos buscando um momento de santidade, quando nós vamos buscando um momento de oração, esse é o preparo do barro, aonde precisa ser inserido em nós a vontade perfeita de Deus, aonde precisa ser inserido em nós a palavra de Deus, para que venhamos sair de acordo com a vontade que Deus tem para nós. E é lindo que, mesmo nesse processo, eu estava vendo o seu José fazendo, quando eu estava sentado ali, mesmo nesse processo, ele ainda consegue identificar algumas pedras, e até mesmo aqui, ele retirar. O processo de Deus, ele é contínuo. Nós sempre precisamos nos submeter à roda, estamos em eterna construção, estamos sob nova direção, a direção é Ele. Ele é a direção, Ele que está sobre a direção da nossa vida. E mesmo que você hoje tenha entrado aqui como pastora, como obreira, como diaconisa, como mulher de intercessão, ainda tem pedras que precisam ser retiradas de nós. O vaso, eu estava vendo o vaso, estava quase pronto, e ele vem com a mão, ele começa a tirar pedrinhas, ele vai lá, pega o barro e enxerta mais barro ali. Ainda precisam ser retiradas em nós muitas pedras que causam dor, que ainda causam feridas em nós, cicatrizes que muitas vezes ainda estão expostas na nossa vida, e que faz com que venhamos a causar dor e feridas em outras pessoas. Obrigada. Glória a Deus. Não tem um louvor aqui? Tem? É preciso descer à casa do olheiro. É isso que Deus quer para nós. Descer à casa do olheiro. Se submeter às suas vontades. Isso não vem com o tempo de igreja, mas vem com o seu compromisso com Deus. Vem com a sua busca com Deus. Quando nós vemos em 2 Reis a passagem que fala sobre Naamã. Naamã era um chefe, era um comandante do exército da Síria. Era um homem muito respeitado, um homem bem visto, um homem muito importante, mas um homem tomado de lepra por baixo daquela farda. Um homem que aos olhos humanos, um homem que era aplaudido, um homem que era com muita... Todos rendiam adoração a ele. Era um homem muito bem visto, era um homem fascinante pela sua posição, pela sua autoridade, pela autoridade que ele exercia, mas era um homem tomado de lepra por baixo daquela farda. E a lepra naquela época, uma pessoa com lepra, era uma pessoa que ela não podia estar junto com a sociedade. Era uma pessoa que ficava excluída, era uma pessoa que não tinha um convívio social, uma pessoa que não podia trabalhar, mas ele escondia algo aos olhos humanos, mas que era muito visível aos olhos de Deus. E esse homem tinha uma escrava dentro da casa dele, uma menina escrava, que ela direcionou ele até o profeta. E o profeta, para encurtar a história, depois vocês podem ler em casa, e o profeta dá uma ordem que Naamã deveria dar 7 mergulhos no rio Jordão. 7 mergulhos. Deus podia ter curado aquele homem em apenas 1 mergulho. E às vezes a gente fala assim para Deus: Senhor, mas não podia ser mais rápido? Eu já estou tanto tempo. Eu ainda estou nesse processo de ser amassado há tantos anos. E, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que só comigo? Mas Naamã precisava dar 7 mergulhos para que orgulho, 7 mergulhos para que a soberba, o orgulho, a vaidade, para que tudo aquilo que muitas vezes os olhos humanos não conseguiam enxergar, mas que Deus enxergava, e que era necessário para que o milagre pudesse ser manifesto na vida dele. E quando a gente fala em descer, em
Rio Jordão, que foi o rio que ele tinha que descer para mergulhar, o Rio Jordão fala de descer. Nós precisamos descer. Descer à casa do olheiro, se submeter às vontades de Deus, se submeter à fornalha ardente, para que não para que venha nos matar, mas venha nos purificar. Se submeter muitas vezes à cova dos leões, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. É preciso descer, para que Deus faça a boa obra dele na nossa vida. Uma das partes do processo é o molde. É quando nós somos moldados e o barro não determina o que ele quer ser, a forma que ele quer tomar. Quem determina é Deus. Quando a Camila subiu aqui, ela falou, mas eu tinha todos os meus planos listados. Eu sabia o que eu queria, inclusive a ordem. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Será que esses são os planos que Deus quer para você? Será que esses são os planos que Deus tem para você, do Deus que te criou, te formou, te santificou, te escolheu? Se Ele te escolheu, te separou, é porque Ele já sabe aquilo que Ele tem para a tua vida. E aí quando a gente não entende isso e a gente vai fazendo de acordo com as nossas vontades, as nossas decisões, a nossa maneira, a gente continua no processo de ser amassado. A gente continua no processo de retirar as pedrinhas que se encontram ainda no barro. E quando a Camila falou, não, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade em mim, para onde o Senhor quer que eu vá, ou seja, o controle, a direção está nas suas mãos. O tempo, ele é determinado pela medida que você se submete ao olheiro. O tempo, os 7 mergulhos, que foi o tempo de Deus na vida de Naamã, foi determinado porque tinham muitas pedras que impediam o milagre na vida de Naamã. E descer ao rio, se submeter às mãos do olheiro, faz parte do processo que todas nós temos que viver. Porque se olharmos para nós não passamos apenas de barro. Mas por que nos tornamos vaso? Porque Ele determina a forma que quer em nós. Não nós que determinamos. Somos apenas barro, mas na mão do olheiro nós temos utilidade. Cada vaso, cada tamanho, cada formato, tudo determinado por Ele. Tudo determinado pelas suas decisões, pelas suas escolhas e pelo propósito que Ele tem para cada um de nós. Se eu perguntar para que serve cada um, Ele vai determinar a função de cada um. Para que Deus te quer? Você já perguntou isso para Ele? Ele quer que você saia do nível apenas de um barro que não tem utilidade nenhuma aí fora, para um nível de um vaso que pode guardar a essência de Deus. A palavra em 2 Coríntios, ela deixa muito clara, e eu quero que você depois anote essa passagem em 2 Coríntios 4. E ela fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é a essência de Deus que você tem que habitar. É o Espírito Santo que tem que estar inundado na tua vida. Porque sem Ele você é apenas um barro, mas com Ele você se torna um vaso de honra. Você se torna um vaso de valor, de propósito. Às vezes você entra na igreja, Senhor, qual o meu propósito? Eu não consigo entender qual o meu propósito. Porque eu já até desisti dos projetos que eu tinha para a minha vida. Mas Deus não desistiu de você. Você tem um propósito nessa geração. Levar a essência de Deus. Levar a presença de Deus aonde você for colocado. Aonde Deus te plantou.
Não passamos de barro, sem utilidade, sem valor. Mas passamos a ter um valor imensurável quando nós nos submetemos à roda e às mãos dele em nós. Então não é o que você é hoje, mas aquilo que Deus faz na sua vida. Não é quem você é, mas o que você se torna quando ele habita em você. Porque nós somos barros, mas quando a essência dele está em nós, você é uma mulher de grande valor. Você hoje pode até não enxergar isso, mas a Bíblia fala isso sobre você. A Bíblia fala quem você é. A Bíblia fala da história que Deus tem para você. Porque não foi você que escolheu ele, mas ele te escolheu. Antes de você escolher o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você já era a escolha perfeita dele. Ele sempre quis que você se submetesse a isso, para se tornar um vaso de valor. No livro de João 15, ele fala exatamente sobre isso. João 15, 16, ele fala que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Quando nós entendemos que nós somos a escolha de Deus e nos submetemos a ele, os nossos planos passam a estar alinhados aos planos de Deus. O que mudou na vida da Camila? Tudo começou por uma decisão. Quando ela decidiu escolher os planos de Deus para a vida dela. Quando ela decidiu que não são mais as minhas vontades, agora faz da sua maneira. Porque eu escolho o teu querer em mim. Eu escolho as tuas vontades em mim. E vocês já viram lá fora quantas mulheres não têm noção de quem elas são e do valor que elas têm? Quantas mulheres lá fora estão sofrendo, vivendo relacionamentos doentes, vivendo verdadeiras prisões. Aparentemente estão vivas, mas estão mortas por dentro, porque são mulheres que não sonham mais. E Deus vai te colocar perto dessas mulheres. Ele vai te colocar, te posicionar como vaso de honra, exatamente aonde se encontram essas mulheres, para que a essência que habita em você possa ser revelada na vida dessas mulheres. Por isso que quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito muito maior do que eu ser fonoaudióloga, ser pastora, a outra ser médica, a outra engenheira, mas te olha como um vaso de honra na sua clínica, no seu escritório, na loja que você trabalha, para que você leve a essência, o amor de Deus. Porque ele continua dizendo aqui que isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando você leva aquilo que está em você, é a maior prova do teu amor pelo outro. Porque quando nós sabemos que algo faz bem para nós, nós queremos dividir. E por que às vezes a gente não divide, a gente não convida o irmão para vir à igreja? Se temos a nossa vida transformada, se vemos Deus na nossa caminhada, e às vezes a gente não abre a boca para falar desse amor para o outro. Permita passar por essa plataforma, por essa roda que é o tempo de Deus, para que assim como na vida da Camila, todos vejam quem é Deus em você, através daquilo que você está vivendo, através daquilo que você é e não aquilo que você fala, porque aquele que carrega a essência de Deus não precisa nem abrir a boca. Por onde ele chega, as pessoas veem a luz de Deus na vida dele. Glória a Deus. E depois que ele é moldado,
ele passa pelo último processo, que é o forno. E quanto mais alta for a temperatura, melhor. E o forno, ele tem duas funções, né? Além de preparar para a função que ele vai exercer, o forno, em altas temperaturas, ele tira o cheiro desse barro. E é interessante que eu estava lendo isso, que ele tira o cheiro de barro. E assim é Deus em nós. Quando nós passamos pelo fogo do Espírito de Deus, o cheiro do mundo não nos pertence mais. E a gente passa a carregar a essência, o bom perfume de Cristo em nós. Nós passamos a revelar quem é aquele que nos escolheu. Nós passamos a revelar aquele que primeiro nos amou. Nós passamos a revelar aquele que nos moldou, que fez e refaz e faz tudo novo na nossa vida. É esse bom perfume que nós temos que ter para atrair as outras pessoas. E o fogo também tem a função de purificar, de tirar as últimas impurezas que o barro apresenta. E aí sim, ele vai estar pronto para ser usado. O forno, em altas temperaturas, se esse barro estiver realmente pronto para ser um vaso de honra, ele não vai ser quebrado. Ele não vai ser rachado. Mas é por isso que Deus não pode pular etapas na sua vida. É por isso que quando você fala, Senhor, chega, tá bom, eu já estou preparada, me dá logo o meu marido. Deus sabe onde ainda tem as pedrinhas que precisam ser retiradas da sua vida. Deus sabe aonde ainda dói. Deus sabe o quanto esses traumas ainda traz peso para a tua vida. E não vai ter espaço para Ele habitar quando você ainda carrega as dores do mundo em você. Então o forno, ele não vem para te destruir quando você está totalmente pronto para ser a habitação do Espírito Santo, mas vem realmente para te fortalecer. Ele torna, depois de pronto, um vaso firme. Ele não é mais mole, não tem mais o cheiro forte do barro, mas ele está pronto. E não é qualquer ventinho que vai destruir. Não é qualquer murmuração, não é qualquer palavra, qualquer vento, não é aquilo que falam sobre você que vai definir quem você é, mas é aquilo que Deus já fez em você que define quem você é. Um vaso de honra. Eu gostaria que as trabalhadoras distribuíssem esses vasinhos para vocês. Esse aqui é um vaso pronto e tem um versículo aqui dentro. É muito lindo esse trabalho, né? Interessante que todos os vasos, eles são diferentes, mas todos têm funções. Não tem nenhum que vai ser esquecido. Um serve para guardar flores, outro serve para guardar azeite, água, suco. Outro serve para decorar, mas todos com muito valor. E mesmo quando ele passa pelo processo da roda e ele é quebrado, Deus usa aquilo dali que está em você para fazer de novo. Ele não te descarta, o mundo nos descarta. Você não é a minha escolha, não, você não serve para isso. Você sempre vai servir para Deus, porque é aquilo que Ele tem para você, é aquilo que Ele vai fazer na sua vida, é aquilo que vai ser gerado em você. Por isso, submeta a vontade do olheiro, para que, de verdade, você seja aquilo que Ele já tem determinado.